Oi gente, bem-vindos ao canal da Irizinha. E hoje, como vocês pediram muito, eu vim fazer um vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Como vocês devem ter visto, no meu Instagram eu lancei uma enquete perguntando qual assunto vocês querem pro vídeo do canal do YouTube. E vocês responderam mais a Primeira Guerra Mundial. Então lá vem o vídeo, espero que vocês gostem. E eu tava com muita saudade de vocês, 5 meses que a gente não tava se vendo, né? Então lá vem o vídeo, beijo, espero que vocês gostem. Antes da Grande Guerra ocorrer, a Europa estava muito good vibes, muito tranquila, muito em paz, aquela bem de boa. E as indústrias se evoluíram muito mesmo. Esse formado Império Alemão estava se industrializando de uma maneira muito rápida. Isso fez com que seus vizinhos se assustassem. Ele se tornou o país mais poderoso da Europa continental. Tem noção disso? Ela tinha medo de seus vizinhos que se juntassem e lutassem contra ela. No entanto, ela até que tentou fazer um pacto, uma aliança com a Rússia e com a Áustria-Hungria. Mas esses dois não se davam muito bem, então não deu certo. Como e por quem começou a Grande Guerra, afinal? Bem, e se eu te disser que foi por causa de um homem, você acreditaria? Vocês devem estar dizendo, mas Iris, por um homem isso é impossível. Mas sim, foi. O nome dele era Francisco Ferdinando, imperador da Áustria-Hungria. Como isso exatamente ocorreu? Deixa eu explicar para vocês como isso ocorreu. Francisco Ferdinando, imperador da Áustria-Hungria, estava planejando uma viagem para a Bósnia e Herzegovina para espalhar suas influências para o povo de Bósnia e países vizinhos. Só que ele não sabia que um grupo terrorista da Sérvia, chamado Mão Negra, estava planejando assassiná-lo nessa viagem. E então, quando foi no dia dessa viagem, quando ele estava no carro com o seu motorista e com a sua mulher, esse grupo jogou uma granada no seu carro, mas por sorte bateu no capô e foi pro carro de trás, onde explodiu. Esse daí teve sorte, hein? Iris, então depois desse acontecimento ele saiu da cidade, não é? Não, ele não saiu da cidade, ele continuou fazendo sua agenda normalmente. Mas, por enquanto ele estava no seu carro, indo fazer seus compromissos, o seu motorista errou a rua. E quando ele foi tentar dar ré para sair da rua, o carro quebrou. E adivinhem onde? Na frente de onde? Na frente de uma cafeteria que um dos membros do grupo Mão Negra estava tomando seu café. Então, simplesmente, esse membro pegou uma arma e atirou em Francisco Ferdinando e sua mulher, matando os dois. Vamos chamar isso do começo da Primeira Guerra Mundial. Vamos ver o que ocorreu depois disso. A Hungria simplesmente ficou com muita raiva por terem matado seu imperador, é claro. E culparam quem? Qual país? A Sérvia. Mas por que a Sérvia? O grupo terrorista era da onde? Da Sérvia. Então, eles ficaram aquele negócio... porque você quis matar meu imperador, não sei o que. E o que ocorreu? A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. Detalhe, gente, isso só foi o começo. A Sérvia, que então era aliada da Rússia, pediu ajuda. Então, os soldados russos se mobilizaram perto da Sérvia e a Alemanha disse: não faça isso. E os russos não responderam esse recado que a Alemanha mandou, então a Alemanha declara guerra à Rússia. A Alemanha diz para a França declarar neutralidade, mas já que eles não responderam, a Alemanha ocupa Luxemburgo e no dia seguinte declara guerra à França. A Alemanha, claro, sabia que uma guerra em duas frentes seria um tiro no pé, mas eles tinham um plano. O nome desse plano era Plano Schlieffen. Mas como foi esse plano? Espera que eu vou explicar. Como é que eu disse que a Alemanha declarou guerra à França? Então, o objetivo desse plano era atacar com tudo a França. E já que a Rússia era muito grande, os soldados iam se demorar para se mobilizar perto da Alemanha. Então ele atacava com tudo a França para eles se renderem. Enquanto a França se renderem, eles iam com tudo para a Rússia para tentar dominar.
Claro que os alemães não são bestas e sabiam que a França ia resistir bravamente. Bom, eles pegariam um atalho. Iam por que país? Pela Bélgica. O que aconteceu era que a Bélgica era neutra e tudo o Reino Unido dizia para a Alemanha: não pega a Bélgica, não ataque a Bélgica. Tudo. E quando a Alemanha ataca a Bélgica, Reino Unido declara guerra à Alemanha. Os alemães pensavam: a Bélgica vai cair de primeira, a gente vai atacar logo ela vai se render. Mas não, os belgas protegeram muito seu território e isso atrasou os alemães, principalmente na Batalha de Liège. Os aliados aproveitaram a invasão da Alemanha para a Bélgica para falar: olha, a Alemanha é do mal, vocês têm que nos apoiar, tudo, não sei o que, fazer aquela propaganda para apoiar realmente. Aquelas propagandas de político, mais ou menos isso, só que uma participação para a guerra, então é diferente. E essa tática funcionou. Vários países ficaram contra a Alemanha, especialmente os Estados Unidos. Mas o problema era que os franceses não sabiam desses planos dos alemães. Então, eles meio que foram proteger outra área. E os alemães estavam querendo não invadir a Bélgica, porque é a Bélgica. Eles estavam querendo passar pela Bélgica para ir para a França. E os franceses não sabiam disso. Bom, os alemães foram avançando, foram e foram até o Rio Marne, que fica mais ou menos uns 75 quilômetros de Paris. Meu Deus do céu. Os alemães foram parados por franceses e britânicos que estavam naquela área e tiveram que recuar alguns quilômetros. Os alemães começaram uma técnica, que era fazer trincheiras, que era para proteger os territórios que eles tinham conquistado. E os franceses e ingleses fizeram igual, começando as famosas guerras de trincheiras. Como isso exatamente funcionava? Eu vou explicar. Bora! Basicamente assim, entre duas trincheiras existia terra de ninguém, que tinham minas e arames farpados, então era muito difícil passar por lá. Soldados de cada lado ficavam tentando passar para a trincheira do inimigo, mas era muito difícil. Caso um dos lados conseguisse passar para a trincheira do outro, essas pessoas que perderam a trincheira iam para outro lado e cavavam outra trincheira. Então era meio que algo sem fim. Continua. Era tipo isso. Que as condições de vida numa trincheira eram horríveis. Cheias de ratos, animais. E era muito horrível. Não tinha higiene nenhuma. Bem, muitos soldados, além de serem mortos pelos fuzis, pelas armas, tentando atravessar a terra de ninguém, muitos morreram por causa das condições das trincheiras, que eram muito sem higiene. Se você acha você foi num banheiro público e achar que ele é sujo, então não tem comparação. Essas trincheiras iam do Canal da Mancha até a Suíça. Também ocorreram as guerras no mar. Assim que os ingleses entraram na guerra, eles começaram um bloqueio contra a Alemanha, para que isso quebrasse de vez a economia alemã. Que isso causou muitas guerras navais. Eles até que conseguiram, mais ou menos, fazer uma guerra naval, porque as navegações alemãs eram boas, mas não eram nada comparadas às inglesas, que eram as mais fortes de todas. Os fortes dos alemães eram seus submarinos. O que eles faziam? Eles esperavam os ingleses passar lá, bem de boa, com os barcos deles, e eles darem um ataque na parte de baixo dos navios dos ingleses, porque a parte de baixo dos navios ingleses eram sensíveis. Causou ainda mais brigas. O que os alemães não estavam percebendo, e perceberam depois, foi que os russos se mobilizaram o mais rápido possível para invadir na Prússia Oriental. Quando os reforços alemães foram chegando, os russos foram derrotados na Batalha de Tannenberg e Lagos Masurianos. A Hungria tentou invadir um pouco do território russo, mas após terem sido derrotados na Batalha de Galícia, eles foram obrigados a recuar e perderam muito território. A Hungria tentou também invadir a Sérvia, mas eles resistiram bravamente. A guerra também acontecia nas colônias desses países. Os aliados lá na África começaram a invadir as colônias alemãs, como a Togolândia e a Namíbia também. Mas a que mais estava resistindo, por enquanto, era a Tanzânia alemã. O alemão também tinha várias ilhas no Pacífico.
também uma cidade na China. E falando no Império Japonês, ele estava querendo expandir seu território. E já que ele era amigo do Reino Unido, declarou guerra à Alemanha e começou a invadir essas ilhas no Pacífico. A Nova Zelândia invadiu a Samoa Alemã. Os australianos atacaram a Nova Guiné Alemã. Nova Guiné se rendeu em setembro de 1914. Enquanto isso, no Império Otomano, eles não sabiam bem se estavam na guerra ou não. Outros eram a favor e outros não eram. Mas o comandante do Império Otomano era um dos a favor à guerra. Então, uma vez quando os alemães estavam lutando em guerras navais contra os ingleses, os turcos deixaram eles entrarem pelo Mar Negro, o que fizeram eles vestirem roupas otomanas e atacarem os portos russos, o que fez a Rússia declarar guerra ao Império Otomano. E foi aquela coisa, a Rússia tenta invadir o Império Otomano, consegue, só que depois tem que recuar. O Império Otomano invade, a Rússia consegue, depois tem que recuar. Aquela coisa toda. Mas os otomanos muitas vezes não sobreviviam na Rússia por causa do frio, morriam de frio. A Hungria finalmente consegue capturar Belgrado, a capital da Sérvia, mas como a Sérvia estava resistindo muito, estava tendo apoio russo e dos aliados, conseguiu novamente tomar sua capital. Os russos conseguem ainda mais entrar no território da Áustria-Hungria, fazendo eles recuarem. Eles também tentam um ataque à Polônia russa. No início eles se dão bem, mas depois são obrigados a recuarem alguns quilômetros. Um acontecimento que marcou muito a Primeira Guerra Mundial foi o Natal de 1914, quando estava tendo uma guerra de trincheiras entre ingleses e alemãos. E era no dia do Natal, então eles começaram a cantar o hino natalino em suas línguas. Então eles fizeram, no início do dia, fizeram uma partida de futebol, enterraram os mortos, entregaram os presentes uns aos outros, mas muitas pessoas não gostaram disso. Bem, eu achei um gesto muito bonito, por causa que parar uma guerra por causa do Natal, então eu acho que foi um ato muito bonito da parte deles. No ano seguinte, estava tendo uma nova tática de guerra, principalmente usada em trincheiras, o uso de gases tóxicos para a saúde. Realmente a França usou gás lacrimogêneo, isso para tirar os alemães de suas trincheiras. Mas os alemães deram um passo adiante, deram um troco e usaram o gás cloro. Os soldados começaram a usar aquelas máscaras de gás para não afetar, não cheirarem, essas coisas. Mas 2 outros gases foram usados. O gás fogênio foi o mais letal de todos, inclusive. Ele era o mais letal principalmente porque ele era praticamente invisível, não dava pra ver, e os efeitos eram horas depois. Depois os alemães começaram a usar o gás mostarda. Apesar de não ser tão letal assim, ele causava muitos danos, era um dos mais perigosos, mais temidos pelos soldados, porque não era só, cheirei que faz mal. Não, se entrasse em contato com a pele, fazia deformações na sua pele. Enfim, era uma coisa meio que assustadora. Os turcos estavam com muita raiva dos armênios, que eram uma civilização ali do lado, Armênia, né? E porque eles estavam desconfiando que eles estavam confraternizando com um inimigo. E tudo isso gerou o genocídio armênio, que quase mais de 1 milhão de armênios morreram. A Turquia ainda fala hoje em dia que isso não foi um genocídio, só foi os traidores de guerra que morreram. O reino da Itália, como é que ele estava? Eu não citou o reino da Itália, mas realmente ele estava fazendo uma aliança naquele começo da guerra ainda com a Áustria-Hungria e com a Alemanha. A Alemanha disse, bora Itália, entra. A Alemanha, tá bom, vou entrar do lado dos aliados. Bom, isso foi um pouco estranho. Realmente entraram no lado dos aliados porque o Reino Unido tinha oferecido territórios para ele lá no norte. Eles não conseguiram tantas batalhas porque suas posições não eram tão vantajosas. O que a Alemanha criou? Bloqueio do Reino Unido. O que era isso exatamente? Vou explicar. Qual
qualquer navio que entrasse perto do Reino Unido, seja de qualquer país, seria afundado, causando milhões de mortos. Os casos mais famosos foi o navio americano de Lusitânia, que causou muitos e muitos mortos. E os Estados Unidos ficou com muita raiva, tipo, por que você fez isso? Meu Deus. Enquanto lá na Rússia os alemães conseguiram, e sim, avançando, com a ajuda dos austro-húngaros, e conseguiram capturar a cidade de Varsóvia. A Hungria ainda estava parada na Sérvia. Bulgária ainda não citamos nesse vídeo, disseram que ela entrou na Primeira Guerra. Pera, nós vamos falar dela agora. A Bulgária queria expandir os seus territórios e quem sabe pegar a querida Macedônia. Então ela estava vendo como os impérios centrais estavam indo bem contra a Rússia, contra a França, contra o Reino Unido, e se juntou e declarou guerra aos aliados, especialmente também a Sérvia. Meu Deus do céu, a coitada da Sérvia. Com muita pressão, tem que lutar em duas frentes, a Sérvia não resiste. Coitada, gente, que é isso? A Sérvia é meio coisada hoje, mas a coitada antigamente, gente, tem que admitir, né, bichinho. Com isso, a Sérvia ser invadida e tudo isso, o exército sérvio foi para a Albânia, que era um país neutro. Mas os austro-húngaros e os búlgaros não deixaram de persegui-la. Depois da dominação da Sérvia, alguns dias depois, a Bulgária anexa seus antigos territórios. Vamos voltar lá para o Reino Unido. Os alemães estavam atacando muitos e muitos navios americanos. Então, os Estados Unidos pediram gentilmente para eles pararem disso. Porque a Alemanha não queria mais um país na guerra, ele aceita os acordos com os Estados Unidos. Voltando lá para a África. Os alemães tentam atacar a África do Sul, mas não têm sucesso. No final do ano, finalmente, os aliados conseguem capturar as duas colônias alemãs da Namíbia e de Camarões. Os alemães estavam ainda fortemente resistindo lá na Tanzânia. Enquanto isso, já fazia um ano que essa guerra tinha começado, mas espera que isso é só o começo ainda. Querem parte 2? Então dá bastante like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha com os amigos esse vídeo que eu agradeço muito. Se quiserem parte 2 também podem comentar no Instagram, galera, podem comentar onde vocês quiserem nas minhas redes sociais. E que eu vou fazer uma parte 2 pra vocês, eu vou, porque eu gostei bastante desse vídeo. Muita saudade de vocês, muita mesmo, fazia 5 meses, né, galera? Então, um beijão pra vocês e tchau, até o próximo vídeo.